Boa noite, nós estamos começando mais um Conexão Saúde Minas. Seja bem-vindo ao canal. Já quero te convidar a se inscrever, ativar o sininho aí no YouTube e a nos seguir também na nossa página do Instagram. No YouTube, podcast Conexão Saúde Minas, no Instagram, Conexão Saúde Minas. Hoje é mais um dia muito especial. A gente gosta aqui de sempre começar agradecendo a Deus por esse dia, por essa oportunidade de levar até você informação segura. Informação segura salva vidas. Informação em saúde traz até as famílias, até as pessoas, é, possibilidade de tratamento, possibilidade de caminho que muitas vezes, sem aquela informação, a pessoa não conseguiria ter essa trajetória, possibilidade de cura, possibilidade de um tratamento, né? Então, o nosso maior bordão é esse: informação segura salva vida. Já compartilhe com seus colegas, com os amigos, com a família, para que eles possam também nos seguir, seguir os nossos convidados. É um bate-papo muito gostoso, com muita leveza. E hoje, não diferente dos demais dias, o tema é um tema que a gente gosta de ouvir. Nós vamos falar sobre inteligência emocional. Gente, eu coloquei até meu óculos. Nós vamos falar de inteligência. Inteligência é um assunto que as pessoas falam que inteligência é afrodisíaco, né? Sim. Inteligência atrai, as pessoas inteligentes, elas se tornam ali, elas têm um quê a mais. E aí, quando falar de inteligência emocional, ainda mais, né? Eu hoje estou com duas pessoas especialíssimas que já vou apresentar para vocês. Mas antes disso, além de agradecer a Deus por todo esse projeto, por todas essas possibilidades, eu quero agradecer também aos nossos parceiros. Nossa rede de parceiros está só crescendo. Eu quero falar primeiro da Cop Assist, que é uma cooperativa de enfermagem, técnicos de enfermagem, que treina e capacita os profissionais da área de saúde para que eles consigam entrar no mercado de uma maneira preparada. A enfermagem possui tantos desafios, né, de parte técnica, então a atuação da Copy Assist, ela é fundamental para esses profissionais, principalmente os recém-formados. Agradecer também a Infinity, na presença da Priscila Jacob, uma grande parceira que trabalha com os colchões Eco 7 e é consultora do sono. A Rafaela Pedroso, ela trabalha com planejamento financeiro e blindagem patrimonial. A Rafaela, ela atua planejando você para o momento de adoecimento. O adoecimento faz parte da vida, né? Se você está vivo, você vai passar por altos e baixos. Então é importante a gente entender que em algum momento pode ser que você precise desembolsar alguma coisa aí, né, financeiramente falando, e a Rafaela ela entra exatamente nesse aspecto, preparando, protegendo o seu bolso, protegendo o bolso da sua família para eventuais surpresas e relacionadas às doenças, né? Projeto Famílias Raras, que é o maior motivador desse podcast ter nascido, da presidência do André, que é um grande parceiro nosso. O projeto Famílias Raras, ele atua hoje dando suporte a crianças e adolescentes com doenças raras, doenças de difíceis diagnóstico, muitas vezes ele que a criança percorre mais de um ano procurando o diagnóstico. O André teve o filho, que foi o Samuel, também passou por essa trajetória e hoje ele abraça essa causa, nós estamos juntos com ele. Queremos agradecer também a eCare, que é uma escola de treinamento e desenvolvimento voltado para os profissionais de saúde. A Inova Care, que é uma empresa de home care que atende a domicílio, então eles montam um hospital, a gente monta um hospital dentro da sua residência para que dê todo o aparato durante qualquer doença. E daqui a pouquinho eu vou trazer mais para vocês de outros parceiros que estão agregando aí, formando nossa rede. Hoje nós já estamos com 25 colegas da área de saúde que já entraram para a rede, para agregar, e aí desde o doutor Tiago Miranda, que é geriatra, doutora Larissa, infecto, doutora Maura, que é psiquiatra, e eu vou falar deles com muito carinho aqui para vocês, mas vamos lá aos nossos convidados, que hoje eles têm aqui todo o palco é para eles, eu estou muito feliz, eu fiquei namorando esse pessoal, eu estou namorando eles já tem um tempo, só que eles são muito ocupados, foi difícil trazer, mas finalmente consegui. Sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui com a Naira Reis. A Naira cursou nutrição e ela é formada em terapias holísticas, inteligência emocional e é mentora de propósito de vida.
Ela trabalha também com treinamento em company, desenvolvendo aí os profissionais dentro das suas empresas. E também com o Anderson Machado. Ambos são especialistas nessa área de inteligência emocional. O Anderson também é formado na área de saúde como educador físico e também atua com terapias holísticas e mentor de propósito de vida. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho para o pessoal conhecer, né, brevemente aí a trajetória profissional de vocês. Sim. Quer falar primeiro? Primeiras não. Ah, muito obrigada, Luana. Primeiramente, a gente está muito feliz, muito grato de estar aqui. É uma oportunidade muito boa para a gente, sempre, né? E é muito bom estar com você. Ah, obrigada. Muito obrigada. E assim, vamos lá. A minha história, né? Como que ela começou? Eu comecei assim a minha vida, né? Só para que o pessoal entenda, né? Eu tive baixa visão desde que eu nasci. Meus pais, quando eu nasci ali, né? Eu nasci com glaucoma congênito. Então, foi bem complicado no começo e tudo mais. Mas eu cresci num meio, né, familiar, amigos, pessoal da escola e tudo mais. Só que assim, a baixa visão me isolava muito das pessoas. E aí eu tinha muitas crenças. Já começou ali os negócios na minha vida acontecer. A questão das crenças. Mas foi passando o tempo e tal, né? A parte, aquela crença muito forte que muitas das pessoas também devem passar, né? Que é o que você vai ser da vida. Essa daí foi uma das que mais me pegou. Por que que eu trabalho com propósito de vida hoje? Por causa dessa parte da minha vida, principalmente. Porque eu não consegui encontrar uma profissão pra mim, sabe? Aquela coisa de, nossa, o que que você vai ser pro Conexão. resto da vida? Sabe aquele peso que a gente tem ali na Uhum. época da adolescência, de, o que que você vai fazer pro resto da vida? Qual profissional que você vai ser? E aí, eu ficava muito perdida nisso. Eu gostava de cantar, só que na música não estava dando muito certo, né? É muito complicado, muito difícil, é uma área assim completamente complicada. E aí eu fiquei muito perdida, muito frustrada. Até que eu fui entrando em relacionamentos abusivos, sofri diversos abusos assim, psicológico mesmo, foi muito Uhum. complicado. Mas entrei para a faculdade de nutrição, como você comentou aí. Porém, ali na faculdade de nutrição, eu me encontrei por um tempo, só que depois eu vi que não era pra mim aquilo, sabe? Eu Uhum. escolhi o curso por literalmente eliminatória na época. Ah, esse sim, esse não, esse sim, esse não. Entrei, mas gostava de trabalhar com pessoas, por isso que eu escolhi nutrição, inclusive. Mas lá no fundo eu vi assim, gente, isso não é pra mim, isso não vai dar certo, não consigo. Quando eu me imaginava trabalhando com aquilo pro resto da minha vida, eu entrava em pânico. Eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer isso pro resto da minha vida? Não vai dar certo. Nossa, E aí eu comecei a sabotar a minha faculdade. Não conseguia estudar, não conseguia fazer as coisas. Era muito penoso pra mim, sabe? Não é por falta de inteligência, porque eu não consigo, nada disso, não. Era realmente sabotagem. E aí eu fui levando ali aos trancos e barrancos até o oitavo período. Eu não concluí a minha faculdade. Mas foi uma não conclusão muito consciente, depois de muito tempo, porque eu fiquei uhum. muito tempo também me cobrando, Luana, a ter um diploma, porque eu queria ter um diploma, porque na sociedade é muito imposto isso pra gente, né? Principalmente pra nossa geração, né? Tem que ter um diploma, senão você não vai ser ninguém na vida. Sim, E aí eu queria porque queria aquele diploma, só que depois de muita terapia, muito processo, eu fui entender que é só um papel. Se eu não fosse de fato exercer aquela profissão, se eu não fosse de fato fazer aquilo de amor, né, com amor, com o meu coração, não ia adiantar nada na minha vida. uhum. Então, assim, foi um processo muito longo, até que eu cheguei no desenvolvimento pessoal. E aí a minha vida completamente mudou. Eu fui fazer Que legal. terapia, fui fazer vários processos, né? Assim como o Anderson, ele vai contar um pouquinho também da história dele. Mas a gente fez muitos processos, passamos por muitas imersões e treinamentos de forte impacto emocional e conseguimos aí modificar as nossas crenças e mudar completamente. E num desses treinamentos, eu fiz um exercício que é o da gratidão. E meus olhos enchem de água quando eu falo dele, porque foi ali que eu vi que a minha vida poderia mudar completamente. Que Que eu estava legal. conectada com o meu propósito, que foi de fato entender que eu posso ajudar as pessoas a transformar a vida delas. Então, assim, foi muito forte para mim. E dali a gente começou o desenvolvimento pessoal de fato, né? Aham. Não só como pessoa, como também profissional. Que aí a gente também trabalha muito nessa área, porque a gente viu total diferença na nossa carreira. Sensacional. Então a gente começou a trabalhar como orador, eu não sabia falar em público. Aprendeu dali. Sim. Então, Eu, assim, mudou tudo. Tudo, tudo, tudo. Mais ou menos isso. segura um pouquinho aí que eu já vou querer voltar nessa história que você contou, principalmente falando de gratidão, que eu me conecto quando você fala, que eu Sim. acho que realmente o foco
né, o olhar nosso, ele muda muita coisa. Sim, E a gente já volta nesse assunto. sim. E você, Anderson? Então, Luana, agradecer você pela oportunidade, agradecer a Deus também pela oportunidade de estar abrindo as portas para a gente aqui, para a gente estar agregando. Mais uma forma de agregar o público é o que a gente gosta de fazer, de Uhum. levar conhecimento, né, de levar a transformação que a gente teve para as outras pessoas, seja através de palestras, mentorias, treinamentos e agora podcast também. Resumindo a minha história, basicamente, eu fui uma criança que eu perdi a minha mãe no parto já. A minha mãe faleceu devido a problemas que ela teve. Eu nasci prematuro um pouco. E eu não tive a presença do meu pai também. O meu pai, ele foi um pai muito ausente, ele só trabalhava. E assim, imagina para uma criança, né? A gente não tem, às vezes, uma noção do que é para uma criança viver, crescer seu pai e a mãe presentes ali. Então, ali eu peguei muitas crenças já, muitas, que a gente vai falar muito sobre crenças, né? E a Aham. gente não entende o porquê que, às vezes, a gente chega na fase adulta e tem dificuldade, bloqueia um monte de área, né? Seja ela na profissional, na financeira, nos relacionamentos, em qualquer área da vida. Por quê? Por causa das crenças da infância. E eu sofri muito com isso. Eu sofri muito na minha adolescência. Depois o meu Você não pai, teve seu pai não presente. tive o meu pai presente, porque ele, assim, tive, né, mas muito pouco. Eu tenho Aham. muito pouca lembrança do meu pai na minha primeira infância. Trabalhava muito, né? Trabalhava demais. A primeira infância é dos 0 aos 7 anos, que eu digo ali. Sim. E logo depois o meu pai se casou com uma mulher, se tornou minha madrasta, né? Eu tinha de 5 para 6 anos. Então, essa primeira infância ela é muito importante. Eu vou falar mais na frente, a gente vai falar mais sobre crenças, para o crescimento ali, para o fortalecimento das crenças da Uhum. criança. Então, a minha madrasta realmente foi uma madrasta, porque ela me maltratava, me violentava e me abusava. Eu sofri diversos abusos dela. Então, eu cresci ali com uma criança cheia de medos, né? Uhum. Completamente travada, um adolescente cheio de medo, não conseguia me desenvolver com as pessoas, socializar, ter namorada. Depois eu tive muita dificuldade na faculdade, quando eu fiz faculdade, porque eu era muito travado. E a faculdade de educação física, Ela exige. ela exige que você socialize, né? Que você tenha Uhum. contato físico maior, né? Sim. Então eu sofri muito, não conseguia falar em público. Na faculdade tinha que apresentar trabalho, e como eu era muito fechado, porque eu não conseguia expressar nada em casa, não conseguia falar, eu tinha medo de tudo, porque ela me ameaçava o tempo Uhum. inteiro. Então eu ficava quieto, trancado no quarto. Então na faculdade eu tive muita dificuldade, mas aos trancos e barrancos eu passei na faculdade. E depois ali eu passei por diversas situações de emprego, eu trabalhei com educação física um bom tempo, e depois eu larguei, virei taxista, depois eu fui vendedor de roupa, eu trabalhei como Autossabotagem, né? árbitro de futebol, eu já rodei tanta coisa, e sabe quando você está perdido na vida, não sabe o que fazer? Sim. Exatamente o que a Naira falou. Depois de um certo tempo, eu vim para Uberlândia conhecer a Naira, e Deus não faz nada à toa, né? Nada é por acaso. A gente, inclusive, se conheceu no YouTube. A gente se conheceu no YouTube. Sério? Conheço no YouTube. Pois é, Ai, que legal. A gente. a gente já estava conectando ali. É. Aí o que acontece? Depois de um tempo, né, para você ver, nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para você se descobrir, para você Uhum. se desenvolver. Eu já tinha ali meus mais de 40 anos, mas eu descobri o meu propósito de vida ali, porque eu comecei a enxergar que eu podia, sim, ter uma vida mais leve, trabalhar com leveza, com mais alegria e gostando de fazer de fato o que eu gostava, né? Eu conheci o desenvolvimento pessoal, comecei a estudar terapias, me formei em diversas práticas de terapia, fiz hipnose, PNL, enfim, diversas formações, conhecemos um treinamento que mudou nossas vidas. Sensacional. A gente vai falar de Sim. PNL sem dúvida. Fizemos um treinamento que mudou completamente as nossas vidas e está aí. A nossa missão hoje é levar essa transformação que a gente teve para as outras pessoas, Uhum. através de mentorias, treinamentos, palestras, e é só gratidão. Bom, Nossa, gente, inspirador, assim, de verdade. Acho que todo mundo tem alguma coisinha, assim, em algum momento passou por alguma situação de trauma. Sim, Alguns mais, outros menos, com certeza, né? sim, Principalmente olhando para a estrutura de família. Família é algo que molda a nossa vida. E nós vamos falar de saúde social, né? Saúde, mental. E aí, se a gente puder voltar um pouco nessa questão da formação de vocês, né, no sentido de, bom, se
Se eu tinha um problema, até você falou aqui antes da gente entrar na gravação, Uhum. eu tinha um problema e aquele problema, que era uma escuridão, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, me trouxe à luz. Foi através dele que eu consegui achar também a solução, quando você fala de vulnerabilidade. Qual que é a importância de você saber ter um enfrentamento de uma situação adversa, de você conseguir olhar para isso com os olhos da forma certa, né? E aí a gente vai falar um pouco também de crenças e do que eu acredito, o que aquela situação me trouxe e como enfrentar aquela situação da melhor forma possível. Qual que é a importância disso? Fala. Então, as crenças, ela muda completamente a nossa vida. Por quê? Ela pode limitar ou ela pode dar saltos, né? A pessoa pode ter asas para voar. Então, assim, quando a pessoa ela consegue olhar para isso, já é um grande passo. Quando eu falo que lá, né, lá atrás, e o Anderson também fala muito isso, que lá atrás a gente tinha outra mentalidade, a gente passava por outras questões, a gente não conseguia, parece que dava um passo e dava 10 para trás. Era exatamente isso. As crenças limitam muito. E o que que é crença? Crença é tudo aquilo que a gente acredita, consciente ou inconscientemente, através do que a gente viu, ouviu e sentiu dos nossos pais ou pais substitutos. Então, tudo que você viu ali, tudo que o papai falou na primeira infância, igual ele comentou, né? Tudo que você viu, ouviu, sentiu, você vai absorvendo isso e vai trazendo como crenças, como verdades. Porque do 0 aos 7 anos, principalmente, do 0 aos 12 também, mas do 0 ao 7, que é o primeiro setênio, né, da criança, ela é como se fosse uma esponja. Então, ela absorve tudo, 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 tudo. E tudo como verdade. Exato. E ela não tem filtro. Então ela absorve tudo como verdade para ela. Então tudo que ela vê, ouve e sente, pode ser coisas positivas ou negativas, ela vai absorver aquilo ali como verdade absoluta, e aí aquilo vai reverberar na vida dela lá na frente, porque vai para o subconsciente. E aí ela vai ter aquele padrão, como se fosse um programinha rodando na cabeça. Lá na frente ela vai ter aquele padrão. Então, se ela viu um lar que foi de briga, que foi de pancadaria, que foi de divórcio, que foi de briga com ela o tempo inteiro, que foi de punição, que foi de castração, igual foi com ele. Ele não tinha condição de falar dentro de casa. Então, assim, isso vai moldando a pessoa. E aí chega lá na frente, isso você começa a agir de acordo com o que você foi moldado lá atrás, entendeu? Então, assim, é muito complicado para uma pessoa ter a vida completamente mudada se ela não olhar para isso. E aí que tá, a maioria das pessoas não olham para isso. Elas É, o- vivem, né, a vida inteira ali com aquele padrão e falam, ah, minha vida é assim, eu sou assim, eu nasci Muitas assim e eu vou vezes, morrer assim. E não, dá pra mudar. muitas vezes a pessoa nem tem consciência dessas Sim, crenças, É isso que né? eu ia falar. exato. Eu ia falar exatamente isso, Exatamente. Luana. É sobre autoconsciência, né? Então a gente tem que aprender a investir na gente. Porque Exato. nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida. E as pessoas querem mudar a realidade externa sem investir nela mesmo. Uhum, Primeiro, mudar o seu interno, mudar a sua mentalidade, mudar as suas crenças, mudar os seus comportamentos, que aí você vai conseguir mudar a sua realidade externa. Não exato. adianta você querer olhar para fora, olha para dentro primeiro. Uhum, Então, foi nessa virada de chave que a gente teve a nossa mudança. Por quê? sim. Porque a gente começou a se desenvolver, começou a entender a importância do desenvolvimento pessoal. A maioria das pessoas, grande, vou falar a maioria, mas grande Uhum, parte eu percebo que pensa assim, ah, isso é balela, isso daí não adianta sim, nada, isso é sim. bobagem, isso é coisa Maioria. de papo de maluco. Uhum. Até mesmo, Luana, até mesmo a própria terapia, né? Quantos e quantas pessoas eu já não ouvi, você já deve ter ouvido Tem também falar, aversão. que Aham, falar, ah, não, isso é coisa de doido. Pra que que eu preciso de fazer terapia? aham. Gente, estamos no século, né, 21 aí, pelo amor de Deus. É, Naira e Anderson, traz pra gente, pra quem tá assistindo, é, o que que, exemplos assim mais claros. O que que uhum. seriam crenças limitantes ou crenças negativas? Normalmente, o que que a pessoa pensa? Para que quem está assistindo consiga de repente se identificar aí nessa seara. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui, ilustrar um exemplo para uma pessoa entender. Uma mãe chega em casa cansada, trabalhou o dia inteiro, estressada, trabalhou o dia inteiro, senta no sofá para assistir a novela dela. Aí joga um monte de cala-boca no chão para criança de 3 anos. Uhum. 3 anos a criança. Joga tablet, celular, joga um monte de brinquedo no chão e fala: fica quietinha aí que eu tô cansada, vou assistir minha novela. Aí na sala tem uma mesinha lá com uma garrafa plástica de água sem tampa, com água pela metade. Aí a criança levanta e vai pegar. Aí a mãe fala assim: ó, menino, não pega que você vai derrubar, hein?
Aí a criança pega a garrafa, se vira, tropeça no brinquedo e derrama água no chão. Aí derrama, cai no tablet, celular. A maioria dos pais nessa hora, o que que eles fazem? Por falta de inteligência Eu emocional. falei. Rapaz, eu não disse que você, moleque, eu não disse que você ia derrubar? Sai daqui, ô peste. Trabalho o dia inteiro para te sustentar, não posso assistir uma novela sequer. Ainda fala, o que que eu fiz para merecer isso? Aham. Aí essa criança, ela não viu a cena da água caindo no chão e a mãe levantando brava? Ela ouviu os gritos, peste, burro, trabalho para te sustentar. Ela sentiu puxão de cabelo, tapa, empurrão, ó lá. Viu, ouviu e sentiu. Isso vai gravar o quê? Na criança? Ela vai pensar o seguinte: na mente dela, é tudo a interpretação que a criança tem. Se eu tento e erro, tomo um xingo, apanho e dói, Eu não o vou que que eu tentar. faço? Eu paro de Uhum, tentar. exato. Aí ela vai na fase adulta, o que que acontece? Ela Não não, progride. não progride, ela não avança no trabalho, ela não se candidata para uma vaga melhor numa empresa, ela não procura uma chance para ela crescer, evoluir, ela se trava, Não. porque ela não se dá o direito de tentar. Então, por exemplo, uma crença seria eu não consigo, Eu Uhum, eu não não consigo, posso. não sim. posso, não sei, entendeu? Tem vários exemplos de crenças, né, que a gente poderia dar aqui, mas esses Existem exemplos. diversas. Eu É, não consigo, eu não posso não ser. Apenas filhos de ricos se tornam ricos. Essa é uma crença que, né, muita gente tem. Eu não consigo prosperar, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo guardar dinheiro. Ganhar dinheiro é difícil. Tem muita gente que fala eu não isso. consigo falar em público. Uhum. Eu não tenho tempo, clássica também, todo mundo usa como desculpa. Ah, não É, tenho tempo. Gente, tempo é prioridade na vida, né? eu já vi pessoas que não se acham especiais. Eu me acho super especial. Que bom, Que bom, maravilhoso. porque você tem uma crença fortalecedora. É, e Exato. eu acho que cada um de nós é muito especial, Eu tinha um cada um pouco dessa. veio com um dom. Sim. E aí eu já vi gente falando assim, não, a gente é tudo igual, não tem isso de. Tem gente que nasceu com sorte, Uhum. Uhum. né? Isso Mais uma talvez seja uma crença. crença Sim, com também. certeza. Com E certeza. aí, vamos falar então da PNL. Como é que muda isso? Como que seria a programação neurolinguística, que é a PNL? A programação neurolinguística é um estudo que tem para a gente mudar através dos nossos comportamentos, da programação neurolinguística, tudo que é a mentalidade e a nossa comunicação. Está muito ligado à parte da comunicação, né? Então, na PNL, a gente estuda muito a parte de desenvolvimento mesmo, com relação à nossa mentalidade, aos nossos comportamentos. E isso vai agregar muito com as terapias que a gente trabalha também, com as práticas que a gente tem. Por quê? Porque é um estudo que todo mundo deveria ter no colégio, né? Só que, infelizmente, a gente aprende coisas que a gente nem usa na Então, vida. quer dizer, Uhum. existe, você falou que tem a ver com a comunicação. Sim. Também. Existe uma linha Neurolinguística. direta, né, com o nosso cérebro através do que a gente fala e E ouve. pensa, Uhum. E pensa exatamente. também. E Sim. pensa também. Tá Nossa, acho tudo. que o pensamento talvez seja o mais difícil, né, gente? E quantas pessoas Sim. hoje, né, não vivem um padrão? Porque se você reparar para pensar, todos os nossos pensamentos que a gente tem no dia, 90% dos nossos pensamentos, eles são repetitivos. Uhum. Tá? Porque a gente não está consciente disso. Então, a gente fala muito isso na nossa mentoria de propósito de vida, Sim. a importância da pessoa estar no estado presente. E hoje as pessoas estão sofrendo muito de ansiedade, depressão, por quê? Porque elas têm dificuldade de estar no estado presente. Ou elas estão no passado, ou elas estão pensando no O que futuro, que seria preocupadas. um exemplo de estar no estado presente? Fala aí pra nós. Você estar no estado presente é você começar a trabalhar isso em você. É você começar a observar. Eu estou aqui no podcast, eu estou aqui com você, eu não estou pensando, quando eu sair daqui eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que ir em tal empresa. Sabe, eu estou aqui, eu estou focado aqui, eu estou presente, eu estou olhando nos olhos, eu estou criando conexão, tá entendendo? Então tudo isso é comunicação, é estar no estado presente. Isso faz a diferença em todas as áreas da sua vida. E aí, Naira, através das técnicas que vocês usam dentro disso que vocês estão falando, existe uma abordagem que vai trabalhar, pelo que eu estou entendendo, né? A comunicação, os comportamentos e através disso atingir essas crenças. Sim, com certeza. A gente trabalha muito essa parte emocional, né? Porque tá tudo nessa parte emocional ali das crenças que a gente consegue trazer para a pessoa essa essência dela, para que ela conecte com a essência dela. Olha só, você falou uma frase aí que muito provavelmente claro, talvez tenha alguns aspectos que você precise melhorar. A gente sempre tem, né? Sempre. Mas é uma frase muito fortalecedora de que você sabe o seu real valor. Uhum. E quando a gente não está conectado com a nossa essência, com o nosso real valor, eu tinha muito isso, o Anderson também.
A gente teve histórias diferentes, mas acaba que a gente teve uma dor muito em comum. Por isso que a gente trabalha com propósito de vida. Uhum. Porque a gente tinha a nossa identidade muito ferida. Porque tem 3 crenças, tem milhares de crenças, mas tem 3 crenças básicas que influenciam todas as outras, que é a crença de identidade, de capacidade e de merecimento. Se essas 3 estiverem desconectadas, né, estiverem feridas, digamos assim, as outras tudo vão ferir também e você vai ter muitos problemas na sua vida. Então, assim, eu tinha muita dificuldade com crença. A gente tem de todas, tá? É. Mas eu percebi bastante que eu tinha muito de capacidade por causa da minha deficiência. Aham. Então, assim, já era natural meu, já era instinto meu, né? Tava mais forte do que eu. Então, assim, eu cresci muito ouvindo, né? Naira, não pega nisso, não faz É o isso. excesso de Cuidado. cuidado, né? Exato, Superproteção, exatamente. né? Todo excesso traz uma grande dificuldade para a vida das pessoas, né? A gente tem que ter o equilíbrio em Todo tudo. excesso gera uma falta. Exatamente, todo excesso gera uma falta. E o que que me gerou de falta? Autonomia. Então, assim, eu não acreditava em mim em vários aspectos. Por mais que lá no fundo, lá no fundinho, assim, eu acreditava, queria fazer alguma coisa, mas eu não tinha força. Então, assim, foi muito, muito forte essa parte de trabalhar as crenças, que é o que a gente faz muito, a gente trabalha muito essas crenças, identifica ali os bloqueios, quais que são os maiores traumas da pessoa, o que que ela precisa ali modificar para que ela consiga chegar nos objetivos que ela queira, entende? Então Entendi. tem todo esse processo. E aí, eu vou querer saber um pouquinho como que vocês fazem esse trabalho, porque eu imagino que não tem nada a ver com psicologia, nem nada Não, disso, né? é bem Mas diferente. antes da gente falar de como é o trabalho, qual que é a relação disso com o nosso tema central, que é a inteligência emocional? O que que é inteligência emocional, né? A gente puxou o assunto das crenças pela própria história de vida de vocês, Sim. mas eu acho que né, deve impactar, né, em todos os comportamentos de vida a crença. Uhum. Mas chegando na inteligência emocional, o que que vocês definiriam, como que vocês definiriam e qual que é o impacto disso, assim, das crenças na inteligência emocional? Inteligência emocional é o que é aquilo que você sentir a emoção certa, na intensidade certa, com a pessoa certa ou no momento certo. Uhum. Sem ter exageros ou falta. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um pai viajou e tá. O pai viajou assim para uma guerra. Já está uns 3 anos fora. Aí quando ele volta, o filho vai abraçar o pai. Aí o pai chega, né? O filho vai todo feliz abraçar o pai chega, dá um abraço nele assim, bem seco. Fala, e aí, filho, tudo bem? Entendeu? Então, olha só, inteligência emocional. Não é nem no exagero, é chegar chorando, sabe, fazendo aquele dramalhão Dando. todo, porque ele tem que demonstrar ali uma certa força pro filho também, sofreu muito ali, muito tempo longe do pai, né? E também ele não pode ser muito seco. Eu dei um exemplo aqui bem básico, assim, para vocês poderem entender, porque assim, qual seria a emoção certa ali? Saudade, né? De Um amor, carinho, um abraço, um abraço. carinho. Qual a intensidade certa? Um abraço mais forte, né? Mas um abraço com saudade mesmo, para demonstrar ali, né? A emoção certa, na intensidade certa, que a emoção certa ele não teve ali também. Ele foi muito seco, ele foi muito frio. Então, isso no dia a dia, por exemplo, você está no trânsito, o cara te fecha, acontece muito no dia a dia, né? O cara vai lá e te fecha no trânsito. Você vai sair, botar a cabeça para fora, começar a xingar o cara, sabe? Calma, respira, pensa, se bota no estado presente que a gente estava Uhum. falando aqui, ó. O Aham. que que é o estado presente? Para de julgar o próximo, que a gente fala muito de inteligência espiritual também, que é uma outra camada, um pouco mais acima da inteligência Profunda. emocional. Você não sabe o que a outra pessoa está passando. Às vezes ela está com pressa porque o filho dela está passando mal, ela tem que levar o filho dela não tem que levar o filho dela no colégio dele, não sei. Às vezes a mulher está no carro, está grávida e está com pressa para levar a mulher para o hospital. A gente nunca sabe o que a outra Você pessoa me está fez passando. lembrar agora daquele filme das emoções, né? Que tem Sim, a. Nossa, a divertidamente. gente Maravilhoso. sempre indica ele. Maravilhoso. É porque as emoções elas existem todas. A gente é Sim. normal Divertidamente. Uhum. sentir raiva, sentir alegria, sentir tristeza, Medo. medo. Tudo Uhum. isso a gente vai sentir. Talvez a forma de enfrentar esses sentimentos é que seria Com também, certeza. né? Ter essa inteligência. Tô Uhum. certa ou não? Então, olha só, nós temos as emoções básicas, né?
Quer falar um pouquinho? Sim, mas só para concluir o raciocínio do que é inteligência emocional. Então, Tá. assim, a É, inteligência emocional, ela é exatamente a pessoa conseguir gerir as suas emoções. Só que é. falar isso é muito abstrato, né? Que às vezes a gente não consegue nem explicar o que é uma emoção, um sentimento, mistura sentimento, emoções. Então, assim, o que é a inteligência emocional? Ela traz várias habilidades que a pessoa vai trabalhando isso quando ela vai trabalhando as suas emoções, entendeu? Que foi o exemplo que ele deu, né? A pessoa ter ali mais uma cautela, conseguir respirar, não sair falando, atropelando, ter uma comunicação mais assertiva, conseguir ali gerir as emoções e todos os resultados da vida dela, entendeu? Através Aliás, sua das. comunicação é impecável. Exato. Parabéns. Obrigada. Muito legal. A gente treinou muito. Oratória. Eu não nasci assim. A pessoa que não sabia falar em público, nós dois no caso, né? A gente Exato. A teve gente não muito sabia. treinamento de oratória para chegar a esse ponto. A apresentar já bastante palestra que a gente já fez, né? Parabéns. Muitas, muito treino. Isso é para as pessoas verem que tem como, gente. Sempre tem como aprender. Ele era extremamente tímido. Eu não era tão tímida porque eu cantava, né? Então, para quem vai cantar subindo no palco, não pode ser muito tímido. Aham. Mas eu não conseguia falar muito. Então, assim, eu era aquela cantora que só cantava. No máximo falava, você, sabe? Eu não conseguia gerar diálogo. E aquilo me incomodava às vezes. E na faculdade, principalmente, aí sim o bicho pegava pro meu lado. Eu falava, meu Deus do céu, como que eu Não vou tinha apresentar trabalho? interação, né? Não conseguia. E eu tinha muito pânico também, porque eu não conseguia ver slide na faculdade para apresentar trabalho. Até Entendi. hoje, né? Então, nunca vi slide. Então, assim, para mim foi um trabalho muito longo ali para me conseguir quebrar todos esses medos, essas crenças de que eu tenho condição de falar, de que eu consigo falar, de que o conhecimento já tá dentro de mim e tudo mais, sabe? Então, assim, foi Aham. bem difícil. Esse Muito tema, choro no esse chuveiro. tema, né, Luana? Esse tema ele é muito complexo, assim, É difícil falar, né? é muito Sim. complexo esse tema de inteligência emocional. Dá para a gente ficar falando aqui umas Nossa. 10, 20 horas aqui. Aham. Mas só para você falou só para eu queria falar só o meu caso aqui, que você falou do ser, fazer e ter, que são as crenças bases que a gente tem. Ela teve muita dificuldade no. Não, no ser, fazer, ter, não. Foi a crença de merecimento, Porque eu já tô. É, identidade. isso é. Já tô pensando longe já. Merecimento, identidade e capacidade. Eu tinha muita dificuldade na crença, principalmente de capacidade. Porque a identidade é o ser, é o ser, Uhum. é quem você é Exato. hoje. Perguntar quem é você, sabe? Você saber, assim, os seus valores, o que você é de fato. Uhum. E o identidade, capacidade é o que ela sofreu mais, que é o fazer. É o que a Uhum. pessoa tem condição de fazer. E Exato. o crença de merecimento, O que é ter. o ter, né? Então, eu sofri muito na de merecimento. Por quê? Eu não me sentia importante. Uhum. Porque eu não tive a presença do meu pai. Eu não sou bom o suficiente, né? Tem muita gente que fala Uhum. isso, né? Uhum. Entendi. Ferida emocional muito forte, que muitas pessoas sofrem disso, tá? Então, assim, eu sofri muito com isso. Então, eu não me senti importante, eu tive muita dificuldade. E até hoje, tá? Não é só porque a gente trabalha com inteligência emocional que a gente é livre, não. É, Até hoje a gente trabalha muito para muito. superar crenças que a gente tem. Uhum. Então, a importância do desenvolvimento pessoal é para sempre. Não é você fazer um treinamento ou você estudar algo, ver um podcast, fazer alguma coisa e Uhum. acabou. Não. É sempre é um degrau infinito que você vai subindo cada vez mais. Exato. Entendeu? E no caso, para ter acesso a vocês, a esses treinamentos, é, não pode estar doente, assim, emocionalmente a pessoa não pode ter um distúrbio, por exemplo, não pode, não, ela não, é um critério ela não estar em tratamento com um psicólogo, um psiquiatra, porque assim, vocês não vão tratar esse tipo de disfunção, né? Vocês vão encaminhar, se vamos supor, o que eu tô querendo dizer? A pessoa Uhum. te procurou, você observou que vai além do que só impulsionar um resultado de vida pessoal, do que destravar uma crença. Você percebeu que, além disso, ela está doente Uhum. emocionalmente. Esse tipo de caso vocês não atendem, né? A gente atende. A gente atende por quê? Pode falar. A gente atende por quê? Porque a gente conhece de muitas ferramentas, né? Que dá para tratar diversas situações em relação a traumas, abuso, a depressão, a estresse, enfim, diversos, diversos. E o que que a gente sempre sugere para a pessoa? Claro que ela tem que ter o acompanhamento médico, porque tem pessoas que precisam, né, do medicamento,
dependendo do quadro. Então, Tem que vocês ter fazem ali. um trabalho multi, né? Em Isso. conjunto. Então Legal. é exatamente isso que a gente sempre orienta as pessoas, principalmente na imersão, né? Que vem as pessoas ali para imersão e tal. A gente sempre fala isso nos treinamentos, ó, aqui vocês vão conseguir modificar algumas crenças, vocês vão conseguir ter ferramentas para continuar trabalhando em casa para melhorar o estado emocional, elevar o estado emocional. E de fato vai ter melhoras. Tem pessoas, a gente tem relatos de pessoas que conseguem sair da depressão, de que conseguem largar vício de droga. É muito forte o que acontece, sabe? Só que é muito único, cada pessoa funciona de uma forma. Não dá pra rotular e falar, não, esses aqui pode, esses aqui não pode. Entende? Então, sempre você vai pedir um acompanhamento Sim, em sim. conjunto. A gente sempre pede um acompanhamento conjunto. Se a pessoa não tem, né, a gente percebe ali que tá num caso que já precisa de medicação e tudo mais, a gente orienta, fala, ó, procura um médico, uma pessoa especializada para isso. Isso E é vice-versa importante. também, entendeu? Então, assim, é a questão da multidisciplinaridade, né? Perfeito. Que eu aprendi isso lá na época da faculdade, lá atrás, que estava começando esse assunto, inclusive na época, que foi em 2010, 2011, que eu Uhum. entrei ali. E eu acredito muito nisso, sabe? E era algo que, assim, eu sentia muita falta até na faculdade no início, porque ainda era muito, era uma coisa assim, era um mundo utópico. Falava disso, sabe? Ah, vai começar a ter esse negócio de ter um que tem que integrar com o outro, tem que ter o olhar de de todos os Das profissionais áreas. e tudo Aham. mais. Era muito inicial ainda. Só que pra mim, a minha mente sempre funcionou assim, porque a Também. gente trabalha com terapias holísticas, por exemplo, terapias alternativas, né? Então, assim, eu sempre pensei e olhei para o ser humano de uma forma mais integrada, mais Mais ampla. ampla, né? Exato. Então, assim, não dá para colocar só numa caixinha e falar, ah, só vai no médico, tá? Porque vai resolver. Não, às vezes ele precisa de um outro especialista também, uma outra E área para dar um apoio de uma forma diferente, entende? entendi. E vocês só atendem de forma presencial? Como que é esse atendimento? Assim, tem como explicar? Aham. Então, a gente faz palestras, né, de forma presencial nas empresas e para grupos também, treinamentos, workshops. A gente vai dar uma imersão, depois a gente pode até falar um pouquinho mais para frente, que está bem próxima a nossa imersão que vai acontecer aqui em Uberlândia, presencial. Porém, a gente também tem alguns processos, alguns programas que a gente atende de forma online. Então, a parte ali da nossa Que trabalha mentoria, isso que isso. você falou, de crenças, trabalha tudo Tudo, isso. tudo, na verdade, a gente consegue de forma diferente, mas a gente consegue trabalhar essas coisas, entendeu? E a Entendi. grande Crenças, maioria das emoções. doenças, elas têm causa emocional. É, Então, a raiz do problema sempre vem de causa emocional. exatamente. Então, não adianta você tratar a causa, você tem que tratar, né? Não adianta você tratar ali o topo, você tem que tratar lá a A raiz, causa. a causa, Sintoma, né? né? Tem que O tratar sintoma é isso, a você tem raiz. que tratar a raiz, a causa. Então, Exato. a gente consegue ir na causa do problema, entende? Uhum. Porque a gente vai fundo no que a pessoa teve lá da infância, das feridas emocionais dela, que são todas as pessoas têm feridas emocionais a tratar. Não tem Aham, como não sim. ter. Todas têm, só que algumas não têm essa consciência e ficam botando a culpa em todo mundo, se vitimizando. É, Então, tem gente que é vítima de tudo, né, gente? É eu aquela era, pessoa Sim. que, não, o fulano fez isso comigo. A eu era. pessoa, nossa, eu já Uhum. conheci demais. Mas sabe Sim, por que que eu sim. era? Por causa da infância que eu tive. Só que eu Reflexo, né? não tinha essa consciência de autorresponsabilidade. Tudo eu botava a culpa nos outros. E Era como que você passou a ter? depois que eu conheci o desenvolvimento pessoal, depois que eu comecei a estudar essa parte, né, de terapias, de coach, de PNL, de hipnose, tudo de desenvolvimento pessoal, tudo que eu encontrei, eu fui devorando igual um louco. Eu acho que é muito curioso, assim, a gente tem interesse em saber, né? Tem alguma Uhum. prática que a gente pode aplicar no nosso dia a dia que melhore o nosso humor, melhore talvez a forma de a gente enxergar alguma dificuldade que venha acontecer ali no dia? Uhum. Eu posso falar uma. Ah, A gente tem várias, né? A gente não pode falar muitas coisas que acontecem ali no nosso treinamento, principalmente o presencial, a imersão. Só para dar uma Mas, pílula, um sim, gostinho. sim. Mas tem um exercício, eu vou falar dois. Tem um que é o da elevação do estado. O que que é elevar o estado? Isso daí, gente, eu fazia antes mesmo de ir para a imersão. Só que quando eu conheci ali na imersão, eu falei, gente, olha só, eu fazia de forma intuitiva. Só que eu não sabia exatamente e eu usava de forma de vez em quando só, sabe? Uhum. E aí, depois que eu conheci e vi que tem realmente efeito no corpo, na serotonina, tudo sobe, você fala, meu Deus do céu, isso é Já maravilhoso. quer saber. Que é o quê? Eu não vou falar todo o exercício, mas é
literalmente isso, gente. Você vai colocar uma música boa pra Aham. começar, né? Coloque uma música com uma boa letra, uma melodia bacana, animada, por exemplo, um dance, uma música boa, Ai, que legal, animadona. já gostei. E aí você coloca ela alta, bem alta, ou põe no fone de ouvido, se tiver em algum lugar que não dá, no trabalho, vai para dentro do banheiro. Depois eu vou falar essa parte. Mas assim, você coloca essa música e aí você vai mexer o seu corpo. Antigamente, eu ficava dançando, pulando dentro do quarto. Eu tava meio triste, eu punha a música e começava a dançar. Pular, 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 lá, tipo, desorientada mesmo, sabe? Aham. E aí eu começava a rir e você muda o estado. Você muda toda a Energia, energia do seu A corpo. Você química. a sente a energia química. rodando no corpo. Você fala, gente, mudou completamente. E aí lá na imersão a gente faz isso de uma forma um pouco mais intencional, né? Tem um exercício que a gente até fica batendo no corpo e tudo mais, assim, pra ativar mesmo a energia, pra pessoa sentir a adrenalina, sentir que ela tá viva. Porque a pessoa entra num estado, às vezes, tão letárgico, tão triste, né? Até o que você comentou de depressão, de né, que ela vai entrando ali naquele estágio que ela não sente nem que ela tá E viva, depressão é um sabe? estado, né? Exatamente isso. Exato. Então, assim, a pessoa experimenta um momento de alegria, de leveza, que ela fala, sabe aquele suspiro que você fala, Aham. nossa, eu tô viva, eu ainda consigo sorrir, eu ainda consigo me mexer, eu ainda consigo dançar. Então, assim, isso muda completamente. E aí eu falei que ia comentar depois, porque a gente fala isso muito dentro das empresas. Pessoas que têm um trabalho ali muito estressante, ou trabalha principalmente com vendas, né? Que vendas é uma área que é Pressão. pressão total. Então, E aí, vendas é a pura troca de energia. Se a pessoa não sabe lidar com a energia, vai com a energia muito baixa, ela não vai conseguir fechar a venda, né? A gente só a gente só lembra dos vendedores que a gente foi muito bem tratado. Que você fala, nossa, eu vou voltar naquela loja, eu vou voltar É naquele lugar, aquela verdade. pessoa foi tão bacana comigo, foi tão atenciosa, teve uma energia tão boa. Aí quando você chega numa empresa ou num lugar e a pessoa te trata mal e tá com a energia baixa, você já sai correndo, né? Você É não quer voltar. verdade, é Então, verdade. assim, a gente fala isso muito para os vendedores, né, para o pessoal nas empresas. Vai, antes de atender uma pessoa, vai para o banheiro, faz lá uma elevação de estado, sabe? Muda a frequência, converse em pé, ligue em pé, sabe? De pé mesmo, porque isso muda completamente a sua fala. Então, assim, esse é um pequeno exercício, e o segundo que eu falei que eu ia comentar é o da gratidão. ah, Eu falei que eu amo a gratidão. sabia. Gratidão, Também gente, é um gosto. estilo de vida. Então, assim, a partir de hoje, quem estiver ouvindo a gente aí, coloca esse exercício pro resto da sua vida. Eu vou fazer um desafio com vocês, que é o quê? Com você, Luana. Eu vou te Ah, perguntar, inclusive, daqui 7 dias. nossa. Fazer todos os dias uma lista com 10 coisas que você é grato, só que essas coisas não podem repetir. E aí você pode fazer esse exercício, eu sugiro que faça ele assim que você acorda ou antes de dormir. Porque você já tá mais sereno, mais calmo, né? Um momento que Aham. você já tá mais tranquilo, consegue olhar mais pra dentro de si. E aí você vai escrever. Escreve. E aí você vai agradecer por qualquer coisa. Pode ser a mais simples, que você fala, não Olha vou só, agradecer por isso, que gente. legal. Agradece. Agradece. Agradece pela sua mão, agradece pelas suas unhas, agradece pelo seu cabelo, pela comida que você teve no dia, pelo lugar que você foi, pelas pessoas que você encontrou, por qualquer coisa, por essa mesa, pelo microfone, por tudo, tudo. Luana, isso muda completamente também A tudo, a energia, né? energia do seu corpo, sabe? Você sente a energia passando, você sente É impossível você fazer esse exercício e terminar ele triste. É impossível. Porque você começa a pensar também e falar, gente, olha só, eu tô A agradecendo por química isso. do cérebro muda, né? Muda. E tem gente que não tem essas coisas que eu tô agradecendo, sabe? Então eu agradeço muito, por exemplo, pela visão que eu tenho. Porque eu poderia ficar reclamando porque eu enxergo 10%, né? Então, assim, tem muitas coisas que eu não consigo fazer. E a Mas eu gratidão agradeço. é, E é- isso muda a completamente. gratidão é justamente isso que ela está falando. É focar naquilo que você tem. E isso muda até a Porque sua tem gente que não crença. tem, né? Isso muda até a sua crença de escassez, que às vezes a pessoa, Exato. né, muda para prosperidade. Por quê? Porque você foca no que você tem, você para de focar no que não tem, na escassez. Exatamente. Entendeu? E se você é uma pessoa que tá o tempo todo reclamando, com foco na escassez, você não desenvolve, né? Exato. Exatamente, porque você vai vibrar numa energia mais baixa e o universo entende assim, né? A lei da vibração. Você atrai aquilo que você vibra, aquilo que você sente, você atrai. Se você Uhum. está numa energia baixa, você vai atrair situações, pessoas da mesma energia. Então, Entendi. tudo Exato. no universo funciona assim. Então, a gratidão é uma das energias, se não for a mais elevada que tem, Aham. porque você está num estado tão alterado assim que você agradecendo, sentindo mesmo, porque esse exercício não é só para você escrever,
E, Uhum. sabe, você tem que sentir de coração Não mesmo. é escrever Sim, Por escrever. por não é, escrever. eu ia até concluir, né? Você tem que escrever sentindo. É. Só que pra quem nunca praticou isso, nunca fez isso, é um exercício que parece bobo, mas você já começa a falar: pera, eu tô agradecendo pelo prato de comida que eu tive hoje. Tem gente que não tem, sabe? Eu tô agradecendo pelas minhas mãos, tem gente que não tem. Sabe o que que eu já vi, Naira? Você me fez Isso lembrar agora. muda tudo. Eu vi uma vez, acho que foi até no TikTok, o Aham. pessoal dentro de um ônibus, aí, acho que vocês já viram também, né? Aí o cara começa a rir, aí ele começa a Sim, rir, ele começa a rir, muito aí o bom, povo muito bom. olha e fala, esse cara é louco. Mas No todo mundo início, começa a todo mundo rir. louco, né? Acho que é louco. No final tá todo mundo Aí o rindo. povo, Muito bom, todo mundo já, o ônibus Muito inteiro bom, rindo. muito bom. Eu pensei que era um excelente. trem, um ônibus. Eu falei, gente, que legal. Então, a Muito legal. energia contagia, Exato, né? A energia exatamente. contagia, tanto para cima quanto para Pra baixo. baixo. Uhum. Só que daí essa é a questão, né? As pessoas terem a consciência de perceber que não tá legal e buscar ajuda. Sim. E é o que a gente passou muito perrengue na vida, porque a gente demorou muito pra buscar ajuda. Muito mesmo. Poderia ter pedido muito antes, entendeu? É, E muitas pessoas não pedem e ajuda, não assim, é percebem. óbvio também que diante de um problema, você não vai ficar alegre, você, Sim, né? claro, Normal, você vai claro. sentir ali os sentimentos que tiver que vir mesmo. Sim, sim. Mas, e aí eu volto a pergunta para você, como é que a gente lida com a adversidade, com os sentimentos ruins, com a raiva? Uhum. E olha que tem gente que, vocês devem ter estudado isso, isso eu já estudei porque eu fiz análise comportamental, sou Uhum. formada nessa área. Tem perfis diferentes. Sim. Sim. Além dos perfis, personalidades, tem temperamentos diferentes, né? Uhum. Eu vou te falar por mim. Eu sou do temperamento colérico. Aquela pessoa brava, Uhum. explosiva, assim. Para chegar no nível que eu sou hoje, de equilíbrio, foi uma trajetória também. Mas olha só, você É, acabou de responder a sua própria pergunta, né? É. Mais ou menos. É o quê? Desenvolvimento pessoal, sim. trajetória. Você não necessariamente precisa ter uma muleta e falar assim. A gente fala isso muito, né? Que a gente aplica muito DISC, que Sim. é o perfil comportamental, né? Então, assim, as pessoas têm muito de usar isso como muleta. Às vezes, é porque eu sou o dominante. E o dominante é muito fala grosso mesmo, Não. sai falando os Explode trem, fácil. explode fácil, é meio raivoso, Magoa faz os. todo Aham, mundo. sai magoando, sai fazendo as coisas sem pensar. Mas não, gente. Isso daí são pontos que você precisa trabalhar. Então, assim, a gente tem que utilizar essas ferramentas que são espelhos da gente pra gente trabalhar na gente, o que que a gente precisa melhorar. Porque senão não é desenvolvimento pessoal, né? Então, Nossa. assim, é muito interessante isso, a pessoa perceber, primeiramente, pra quem estiver ouvindo a gente, perceber assim, analisa a sua vida. Você tá feliz em todas as áreas da vida? Na área do relacionamento, na área da saúde, na área das finanças, na área do profissional, na área me lembra aí, da família, Espiritual. espiritual, são todas essas áreas. Pensa, você está feliz mesmo, realmente? Você está cuidando de todas essas áreas? Tá tudo caminhando bem? Como é que tá o seu emocional? Porque se não tiver, uma área vai afetar as outras Uhum. completamente. É, E é uma bola de infelizmente, neve. infelizmente, a maioria das pessoas não tem essa autoconsciência, que é o primeiro passo para Sim, você entender que você precisa de ajuda. exato. E quando a gente faz palestras em muitas empresas, que a gente já fez em mais de 300 empresas, a gente percebe o quanto as pessoas não têm consciência do que nem são crenças. Elas não sabem nem o que são crenças. Elas não têm consciência que às vezes elas estão num problema da vida dela devido a coisas que elas passaram na infância. Elas têm feridas, têm crenças limitantes que limitam a vida dela hoje, mas elas podem melhorar. Porque se uma das prioridades da PNL, né, das prerrogativas da PNL é se uma pessoa consegue, você também consegue. Exato. Se uma pessoa pode, você também pode. Então, a gente tenta levar isso para as pessoas, né, para servir de inspiração para as Uhum. pessoas verem que a gente conseguiu superar a nossa história de vida. A gente tem, como todo mundo teve seus momentos de dificuldade, só que a pessoa tem que ter autoconsciência, investir nela mesma, né, que é o segundo passo, que é o desenvolvimento pessoal, e daí ela começa a crescer, porque na vida você está crescendo ou você está morrendo, né? Então não tem como você ficar parado Sim, Uhum. com certeza. A sua limitação tá literalmente nas suas crenças, na sua cabeça, na sua mente. na sua E aí o mente. impacto disso tudo no trabalho?
Que a gente falou, a gente estava conversando antes de vir para a gravação, e aí acho que é um dos temas que eu acho que é mais importante Uhum. é a gente falar, porque dentro da nossa vida, um dos principais pilares é o trabalho, Sim. né? Como é que eu trago isso, tiro isso da vida pessoal e transponho para a vida no trabalho? Então, no trabalho, o que que eu acabei de falar, né? Todas as áreas das nossas vidas estão interligadas. Então, já começa por aí. Se você tem problema ou está passando por algum desafio, algum problema ali, em alguma das outras áreas que não seja o trabalho, uma hora vai chegar no trabalho, vai afetar. Então, já começa por aí a autoconsciências, né? A autorresponsabilidade. Mas quando você também busca o desenvolvimento pessoal, isso também acontece de forma inversa, né? Então, assim, você começa a progredir completamente no trabalho. E muito mais do que você às vezes nem pensou que você conseguiria. Igual eu nunca imaginei, gente, que eu poderia fazer palestra na minha vida. E a gente já deu mais, sei lá, já até perdi as 300. contas, Não, 300 e palestras, assim, já falamos para mais de 3.000 pessoas. Eu nunca imaginei isso. Se eu não tivesse buscado o desenvolvimento pessoal, o meu profissional não teria esse impacto, entende? Não teria desenvolvido, não teria aprendido. Então, assim, isso é para tudo, em todas as áreas. Aí, falando aqui do pessoal, né, que trabalha muito com saúde. Gente, saúde mental, inteligência emocional, trabalhar o seu emocional, o seu interno, é essencial para você mesmo, que trabalha com isso diretamente ali, que é uma profissão muito delicada, né? sim, Que tem muita pressão, muito. que tem muito desgaste emocional. Uhum. É muito sério, gente, trabalhar com vida humana. É. É o que a gente trabalha também. A gente sabe o nível de responsabilidade que a gente tem de falar para as pessoas, né, sobre saúde mental, sobre inteligência emocional, sobre tratar as emoções e tudo mais. Você trabalha com o sonho das pessoas. É. Então, assim, é muito, 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 muito pesado mesmo. E se a pessoa não cuida dela mesma, que ela é a primeira pessoa que ela precisa cuidar na vida, né? Uhum. Então ela tem que ter essa autoconsciência. E aí é aquela história que eu te falei. Se a pessoa está se desconectada dela mesma, da essência dela, do propósito de vida dela, do trabalho dela, ela vai fazer as coisas de qualquer jeito. Ela não vai cuidar dela mesma, não vai ter o amor próprio, não vai ter o auto-amor. E aí isso vai refletir no trabalho dela. Hoje a gente está enfrentando aí a entrada de gerações diferentes, né? Quando Sim. vocês falam do impacto social da família, a gente percebe a entrada da geração Z, que é a galera mais jovem, Uhum. com um comportamento completamente diferente em Sim. relação ao trabalho. A Sim. geração Z, ela enxerga que o trabalho, ele é ali, ela vai fazer, cumprir a carga horária dela e tomara que o trabalho se conecte com o propósito dela e dali ela vai embora para casa. Talvez não tenha tanto essa pressão de, nossa, eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver, é, eu preciso ser o melhor, igual a nossa geração. Muitas vezes tem um olhar talvez mais competitivo, um olhar de Uhum. desenvolver muito e tudo mais. Qual que é a influência disso, né, dessa questão da inteligência emocional nas mudanças de gerações? Tem alguma diferença na hora de trabalhar com esses públicos assim? O pessoal tem que trabalhar muito a ambição, né? Você estava falando aí, né? Porque as pessoas hoje não têm muita ambição. Aí chega na segunda já esperando chegar Porque a na geração de agora, sexta-feira. ela olha pra gente e fala assim, esse povo é louco, eles só trabalham, a gente não quer É, viver Uhum. assim, é. Sim, sim. né? E cadê o equilíbrio disso também? Aham, com certeza, tem que ter um equilíbrio. E, claro, né, as gerações vão chegando, vai vir uma geração agora, né, os bebês que estão nascendo agora, gente, são crianças completamente diferentes, mais ainda dessa da geração aí. Então, assim, com tecnologia, IA e tudo mudando, completamente tudo mudando. Sim, Muitas profissões vão deixar de existir, outras vão sim, surgir. Então, assim, se as pessoas não buscarem essa flexibilidade, ter esse equilíbrio emocional, sabe, de entender, olha, ok, eu trabalhei, fiz minha faculdade, tenho meu diploma, mas se eu precisar de mudar de rota, mudar de caminho, me reinventar, isso não vai ser um peso, não vai ser uma loucura, entende? E para algumas pessoas, infelizmente, a gente sabe que vai ser uma loucura. perfeito. Gente, o tempo passa voando, né? Sim. A gente Eu queria tá saber, bom. vocês trouxeram aqui, falaram sobre a questão da comunicação assertiva, né? Uhum. Qual que é o impacto da comunicação assertiva? Você falou isso logo que a gente começou o bate-papo. No dia a dia, no trabalho, nos relacionamentos. Pode Uhum. falar. Queria que você fosse falar. É que você que falou, mas se você quiser, Entendi. eu falo também. Não. Então, Um a casal comunicação, gentil. né? A comunicação, gente, ela é completamente importante, né? Em todos os aspectos. Porque se você não sabe se comunicar,
você gera atritos, gera conflitos, gera uma comunicação não assertiva ali que pode ser mal interpretada. Então, assim, a comunicação muda o jogo, muda completamente. A gente voltando nessa história aí dos perfis, né? Tem várias ferramentas que dá para a pessoa descobrir ali o perfil e tudo mais. Uma que a gente utiliza muito que é o DISC, né? Que tem os 4 perfis, que é o dominante, o influente, o estabilidade e o conformidade. Cada um funciona completamente diferente. E aí imagina só um dominante, que eu falei um pouquinho aqui, né? Que é aquele que é mais explosivo, que não pensa muito para falar, que é mais da Fazedor. ação, fazedor. Ele só faz. Você mal terminou de passar a função e já tá fazendo. Aham. E aí tem o oposto, que é o estabilidade. Até o nome fala. É uma pessoa estável. A pessoa fala mais calma, mais Mais quietinha, baixo. mais baixa. Ela precisa ter segurança no outro para fechar um negócio, para fazer um Demora a tomar negócio. decisão. Demora muito a tomar decisão. E aí imagina essas duas pessoas convivendo sem ter conhecimento, sem ter inteligência emocional, sem saber de nada disso. Briga o tempo Vai dar todo. atrito, vai dar problema, sabe? Um exemplo básico. Imagina só um casal. O homem chega, ele é o D, ele é o dominante. Ele chega em casa e fala assim: Amor, vamos pedir uma pizza hoje? Ele já chega decidido, quero comer pizza. Aí a mulher vira e fala assim: Uai, amor, se você quiser, então, pode ser. Aí ele vira e fala assim: Não, beleza, então escolhe aí, por favor, o que que você quer hoje? Aí ela fala assim: Ah, não sei, você que Se você pedir, sabe. tá bom. Se pedir, tá bom. Aí o cara vira, às vezes, é o que eu falei, né? Níveis de Depende do nível de consciência. Aham. consciência. Às vezes ele não tem consciência, não se trabalha, não se entende, não busca ajuda, não Já faz chega nada. estressado em Já chega casa. estressado. Pô, mulher, você não sabe decidir nada, só fica nesse você que sabe, não tem Sou sempre atitude, sou eu. sempre eu que tenho que escolher, e depois chega e você ainda fala que tava ruim, e não sei o que lá, sabe? Aí já vira briga, uma coisa simples. Boba. Sendo que, se eles soubessem ali, né, comunicar de uma forma mais assertiva, aquilo não teria acontecido. Uhum. E isso, trazendo para o ambiente de trabalho corporativo, é pior ainda, porque ali você às vezes nem ama a pessoa que você está É, trabalhando. é. Então, assim, é muito complicado. A pessoa precisa se desenvolver, a pessoa precisa buscar, né, esse conhecimento. E, de fato, se você parar para pensar também por um outro lado, pessoas de sucesso sabem falar bem em público, Uhum. né? Todas elas. Você conhece Todas. alguém que é de muito sucesso e não sabe falar bem em Todas público? elas, né? Todo mundo. E aí as pessoas sabem disso, muitas das vezes sabe reparar isso, mas não busca conhecimento. Não busca se desenvolver, não busca fazer um curso de oratória, não busca nada nessa área. É muito contraditório e a pessoa quer ter sucesso, né? Então, assim, a comunicação, ela mudou a nossa vida, principalmente. Então, assim, junto com o desenvolvimento pessoal, Abre portas, né? foi uma coisa que veio junto ali, sabe? Com o desenvolvimento pessoal e mudou completamente a Se nossa a gente não história. tivesse feito curso de oratório, provavelmente a gente não teria aceitado vir pra cá. Com É, certeza. porque ia sentir A gente não estaria dificuldade, né? aqui. Bloqueio. É. Então vocês Provavelmente a gente não fizeram. estaria fazendo live, a gente não teria se conhecido, a gente não estaria aqui. Então, assim, abre as portas, né? Abre Abre portas, com muito. certeza. Abre portas para o novo, abre possibilidades, né? Sim, com certeza. E aí, pessoal, uma das coisas que a gente conversou também e que agora tá, o tempo todo eu estava até pesquisando aqui para olhar, eu vi um psicólogo falando sobre isso hoje. É sobre, falando de ambiente de trabalho ainda, sobre a NR1 que está entrando em vigência, que pauta sobre as questões de comportamento, impacto emocional dentro das empresas, né? Fala um pouco sobre um comportamento tóxico de liderança, né? A saúde mental, o comprometimento da saúde mental do colaborador e traz para as empresas essa responsabilidade de cuidar das pessoas. Né? Isso agora deixa de ser só uma coisa de RH e passa a ser uma norma regulamentadora, que, de certa forma, as empresas vão ter que olhar para isso de uma maneira mais séria, com um Uhum. compromisso maior de ter políticas que protejam a saúde mental das suas equipes. É. Como que vocês entram aí nessa abordagem? Tem algum papel, algum trabalho que vocês desenvolvem, falando ainda de inteligência emocional nesse aspecto, que pode também proteger as empresas, ajudar aí nesse trabalho com as equipes? Uhum. Então, Luana, primeiramente vou deixar aqui minha satisfação. A gente ficou muito feliz com essa nova regulamentação, né? Por um lado, é aquela história, né? O mundo ideal não precisaria de ter uma coisa dessa, né? Verdade. Mas a gente precisa de ter um empurrãozinho aí.
E isso eu vejo como algo muito positivo, de verdade, porque a gente já frequentou aí como a gente comentou, mais de 300 empresas e a gente entrou em ambientes assim muito complicados mesmo. A gente entrou em diversos níveis de empresas, tá? Então, assim, desde colaboradores ali operacionais, bem, como é que eu falo? De fábrica mesmo ali, mais simples, sabe? Uhum. Há empresas, assim, multinacionais, então, assim, muito grandes. Então, assim, a consciência ali e às vezes o estado que a pessoa tá, né, o ambiente que ela trabalha, interfere completamente na vida da pessoa, em todos os sentidos. Com certeza. Então, assim, essa parte que tinha, né, da regulamentação, que era só a parte ali da Segurança do trabalho? segurança do trabalho, a parte física, né, que é importantíssima, claro, mas faltava essa outra parte. Então, assim, é importantíssimo isso que vai acontecer. Mas é aquela história. Será que ainda vai acontecer de uma forma que é só para manter ali uma lei, né, para estar dentro da norma? Ou será que vai virar uma cultura dentro da empresa? Normalmente começa com a lei, né, gente? É. E a É o que eu gente. falei, né? Pelo menos é um empurrão ali que É, teve que ter para ver se o negócio melhora. Mas assim, o pessoal precisa mudar mesmo é a mentalidade. Porque Total. isso faz bem não só para os colaboradores, para a própria empresa, com porque certeza. diminui custos de Total. turnover, de Torna um absenteísmo, ambiente mais saudável. torna o Uhum. ambiente mais saudável. E como a gente estava falando aqui, ela estava falando, esse lance de segurança do trabalho não vai ser só aquele negócio mais de pessoas com capacete, luva, aquela segurança mesmo, né? Uhum. Imagina um profissional que chega, mentalmente ele está com a saúde debilitada, brigou com a esposa dentro de casa, chega para trabalhar, vai dirigir um caminhão, está estressado e causa um acidente, né? É saúde, é segurança também. Uhum. Então, isso também é segurança do trabalho. A pessoa cuidar da própria saúde mental dela, sabe? E isso vale para todas as empresas em qualquer área, assim. Eu citei um exemplo aqui, mas pode ser para interrelacionamento entre as pessoas, comunicação entre elas lá dentro. Uhum. Perfeito. E Gente, eu assim, já quero fazer o treinamento. com certeza, eu já te vejo lá. Eu adoro essas coisas, eu sou suspeita porque eu gosto. Sim. Se eu puder falar, né, eu também, eu busquei essa área porque é o que eu falei, eu me identifico com esse perfil mais sério, Uhum. tanto que eu mal formei, já me jogaram para cargo de liderança. Falou, aquela ali, Tem cara. Você aquela já ali tem vai o perfil. Tem postura desbravar de líder. o mundo. Já tem o perfil. E aí, quando você vai lidar com a equipe, se você não sabe lidar com gente, você não vai ter sucesso. É. Uhum. Então, eu tive que falar assim: opa, esse comportamento meu aqui, acho que eu vou ter que melhorar ele. Sim, E sim. aí, eu comecei a identificar em mim, mas eu também soube me enxergar. Eu Uhum. preciso melhorar tal ponto, tal ponto. E fui fazendo curso, fazendo. Sim. E hoje eu sou apaixonada, porque foi uma área que me fez enxergar a vida de forma diferente. Aham. Então, eu sou suspeita para falar, eu já quero fazer de verdade, né? Que Eu bom. acompanho vocês, eu tenho admiração de fato, né? Uhum. Eu encontrei o Anderson primeiro, mas depois ele Sim. me levou até você. Quero parabenizar demais. Nosso tempo passou voando, né? Sim. Voando. Pisca o olho, acabou. Mas vocês vão voltar. E quero super te agradecer vocês pela presença. E para quem ficou interessado como eu, como é que a gente acessa vocês? As redes sociais, os contatos para que a gente consiga fazer curso. Você falou que vai ter um curso agora? Quando que vai ser? Sim, a gente vai ter uma imersão aqui em Uberlândia, então aproveitem que essa é a chance do ano, que vai ter só uma vez essa imersão. Ela chama Desperte e ela vai acontecer nos dias 14 e 15 de junho. Então Uhum. já anota aí na agenda, já deixa liberado e ela é o dia todo, tá? Então Os 2 dias, assim, o dia inteiro. exato, o dia inteiro é uma imersão mesmo ali para que a pessoa consiga passar por vários exercícios e sair na segunda-feira renovada. Isso. Então, Sensacional. assim, além dessa imersão, a gente também tem o nosso treinamento, né, que é o MCP, que é o método de cura pessoal, que é a nossa mentoria, que a gente trabalha ali de uma forma um pouco mais intimista, tá? Aham. Essa parte também de crenças, de mentalidade, desbloqueio e tudo mais. Essa imersão Perfil é focada comportamental. em quê? A imersão presencial, É, ela é focada muito no desbloqueio de crenças através de forte impacto emocional. Então, lá a gente utiliza de exercícios que dá para fazer junto com as pessoas. São entendi. mais intensos, em Fala grupo, muito de inteligência emocional muito. também. Aham. Entendi. E a gente faz muito também a cura da criança interior, o resgate da essência da pessoa.
Então, assim, é muito forte A gente mesmo. trabalha a crença naqueles 3 níveis: identidade, capacidade e merecimento, É, né? E a exato. mentoria está aberta aí sempre que a pessoa que tiver uma turma aberta, a pessoa pode entrar na turma, né, que é E lá, online, mais fácil. É vocês online. trabalham no PNL também ou não? Tá sempre, Sim, né? Tá sim. sempre Também. inclusa, né? Aham. Porque PNL, para a PROS. parte emocional é importantíssimo. Nossas redes sociais, a minha é @Anderson Machado, eu sou, E a minha, eu sou Naira Reis. sou, né? Sou Naira Reis. É Não porque eu mudei tem, Sou recentemente e nem Naira tô Reis. sabendo. é, Sou Naira Reis. E a gente tem nosso canal do YouTube também, que a gente é bem pequenininho nesse sentido. A gente tá com um canal pra fazer podcast também, só que a gente faz em formato de live. E Aham. ele chama de Espertos Cast. E ali a gente fala bastante sobre mentalidade, sobre comportamento humano, sobre dicas também pra pessoa conseguir aplicar na vida dela no dia a dia. Então é bem bacana também. Dicas práticas, Uhum, né? sim. Gente, então, ó, bora seguir. Repete de novo. Sou Naira Reis. Isso. Anderson Machado, eu sou. Anderson Machado, eu sou. E o YouTube? E Despertos Cast. Despertos Cast. Exato. Olha, muito obrigada. Espero vocês numa próximo retorno pra gente continuar falando. Eu Com gosto muito desse papo de certeza. PNL. Adoro essas coisas. Então, acho que Você vai tem, amar a imersão. Tenho é, eu, certeza. É. eu acho que tem muito a agregar, assim, para a vida da gente, né? Sim. É. Agradecer mesmo, sou muito grata de estar com pessoas que eu consigo sentir essa energia bacana, esse olhar diferenciado, olhar para a vida de maneira diferente. Contem sempre conosco e aproveita que a gente está finalizando para deixar um recadinho para o pessoal. Vai você primeiro agora. Então, pessoal, o recado que eu tenho para vocês é: acreditem em vocês. Sejam você a sua própria mudança. Comece a investir, a olhar para dentro, porque a sua força está nas suas mãos. Exatamente. Eu gostaria só de agradecer pela presença, que você está aí com a gente, e dizer também que acredite sempre em você, no seu potencial, que você é luz e que você consegue sim realizar tudo que você gostaria de realizar na sua vida. Então, assim, veja a gente como inspiração mesmo, a gente conseguiu já realizar algumas coisas que a gente gostaria. E a gente está indo degrau a degrau para conquistar cada vez mais. Então, assim, acredite em você, porque você é capaz sim. Muito obrigada. Sensacional, gente. A gente se vê na próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 20 horas. Obrigada por participar, por mandar suas perguntas. Quem tiver enviado pergunta, vou encaminhar para o Anderson e para a Naira responderem. E a gente se vê na próxima semana. Até lá!